Nós mostramos aqui no Cidade Alerta uma imagem revoltante de uma mulher supostamente agredindo uma criança dentro de um hotelzinho, né? Também deu o que falar essa reportagem aí. O Conselho Tutelar de Sertãozinho vai encaminhar uma denúncia ao Ministério Público para que essa situação seja apurada. Outros pais de crianças que ficam no hotelzinho estão sendo ouvidos aí pelos conselheiros. A repórter Ludmila Osório esteve na cidade, conversou com uma mãe de uma criança que aparece inclusive no vídeo. Põe no ar. O filho da Mayra sempre demonstrou resistência na hora de ir para o hotelzinho infantil. O mais velho, ele quis passar as férias com os meus pais porque ele não gosta de ir para lá. Então ele estudava no período da manhã, às 11h30 a avó buscava ele na escola e deixava ele lá no período da tarde. Então eu sempre achei que era pela questão dele ser mais velho, né, e lá ter mais crianças pequenas. Então eu achava que era mais por conta disso. Os dois filhos da mulher, de 2 e 5 anos, frequentavam a instituição. A mãe se lembrou de situações em que as crianças chegavam machucadas ou reclamando. Ela disse que nunca se atentou a esses episódios porque eram sempre justificados pela proprietária. Ele reclamava das vezes que ele dormia e ele falava para mim que não tinha ventilador, que ele acordava todo molhado de suor. E quando eu questionava ela da questão dele acordar todo molhado de suor, de não ter o ventilador, ela falava que às vezes era falta de hábito dele, porque em casa a gente usava ventilador e lá ele não via ventilador. A Ariane passava pela mesma situação com os filhos de 2 e 4 anos. O mais velho diagnosticado com autismo. Então, meus filhos estavam principalmente o meu mais novo, estava muito agressivo. Ela falava que era crises do autismo, porque ele está tendo o diagnóstico. E simplesmente eu achei que era realmente sobre a questão do autismo, mas não era. A tatuadora achava que era apenas uma reclamação normal de criança, até receber esse vídeo. As imagens mostram a criança seminua sendo violentamente puxada por um dos braços pela proprietária do estabelecimento. A mulher empurra o menino com uma das pernas enquanto ele chora. Era o filho mais velho da Ariane. Estou ouvindo relatos de várias mães agora falando sobre a questão dos filhos, dos nenéns principalmente, que quanto mais novo era mais forte a agressão, de tacar o neném na cadeirinha, de machucar o neném e dar comida que não é a qual a gente mandava. Isso se dava comida, se não estava estragada, dava comida também estragada. Cada mãe recebeu um relato individual. E só que infelizmente a qual conseguiu gravar foi só o do meu filho, que era o qual mais sofria abuso. Pouco antes da Ariane receber o vídeo de uma funcionária do local que é menor de idade, uma denúncia anônima tinha chegado no Conselho Tutelar. O conselheiro foi pessoalmente falar com a dona do hotelzinho. Chegando no local, encontramos algumas crianças e 2 adolescentes, que estavam de forma irregular. E aí a gente pediu esclarecimento para a dona do estabelecimento. Ela disse que elas estavam ali temporário e que iria tomar providências em relação àquilo. Só que o próprio Conselho Tutelar, ao ver que não era uma coisa legal, a gente retirou as adolescentes de lá. Maxwell explicou que só no outro dia a dona entregou o alvará de funcionamento e que o documento estava vencido. Eu só consegui ter noção de que ele está vencido hoje, porque no mesmo dia, outros pais começaram a aparecer aqui para relatar os episódios que os filhos estavam passando lá. O alvará, lendo ele aqui, parece que está ok, só que eu fiz uma pesquisa na internet, deu que ele venceu. Os filhos da Mayra não aparecem no vídeo. Mesmo assim, ela ficou revoltada com a cena e ligou para a diretora do hotelzinho. Quando ela atendeu, ela tentou me explicar que foi porque a criança tinha problema. Era uma criança que tinha problema, e era uma criança que ela já estava cansada de cuidar, que dava muito trabalho para ela e que ela perdeu a cabeça. Então, assim, aquilo me deixou pior do que eu já estava, porque além de ser uma criança, a criança tinha um problema, então ela precisava de um cuidado especial. Então, imagina o que ela não fazia com os outros. Eu liguei para a funcionária, que foi a que fez a denúncia.
E aí ela me relatou que ela fazia a mesma coisa com o meu filho de 2 anos, que ela colocava ele no chão à força, que ela fazia ele dormir à força, que ela puxava pelo braço, que ela puxava o cabelo dele. Então, aquilo, sabe, desmoronou. A minha vida desmoronou naquele momento, porque eu confiava de deixar os meus filhos ali. O hotelzinho infantil funcionava nesta casa que fica num bairro afastado do centro da cidade. O estabelecimento oferecia serviços semelhantes aos de uma creche. Atualmente, cerca de 15 crianças frequentavam o local. O conselheiro diz que o local é precário e que adolescentes trabalhavam na casa. Segundo ele, há fortes indícios de que as crianças sofriam maus tratos. Indícios muito fortes de maus tratos, né? Principalmente o vídeo que está nas redes sociais, né? Que já explodiu, digamos assim, nesse sentido. E também a questão da negligência do ambiente, né? Tá bem precário boa parte do lugar que a gente entrou. Maxwell vai encaminhar o caso ao Ministério Público. Enquanto isso, as mães não têm onde deixar as crianças. Os filhos da Mayra estão com os avós. A mãe contou que tem dificuldades até para pensar em como buscar justiça para as crianças, porque não para de imaginar o que elas possam ter enfrentado no hotelzinho. Não existe confiança. Não existe. Os meus 2 filhos estão lá com a minha mãe em Pontal. Ele tinha costume de dormir mexendo no meu cabelo e eu não posso ter ele aqui porque eu não posso parar de trabalhar. Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda. Meu Deus. Sabe esse relato de você virar que se diz profissional, coloca ali um hotelzinho para criança e fala assim, eu tô cansado de criança, e criança é uma criança que tem problema. Vem cá. Vamos entender o seguinte, criança, ela está fazendo a função dela, a criança está aprendendo, está vindo ao mundo, e falar assim, não no sentido pejorativo, no sentido ruim, não, mas é uma verdade, criança dá trabalho sim. Quando você quer ter filho, você sabe que você vai ter trabalho, você vai ter que educar, você vai ter que orientar, você vai ter que conduzir, você vai ter que cuidar, você vai ter que zelar. Sabe? Então, assim, é isso mesmo. Agora, se você não está preparado para isso, como é que abre uma instituição dessa, gente? Sem comentários, né? Questionamos a Prefeitura de Sertãozinho sobre a legalidade da atividade do hotelzinho infantil. Em nota, a assessoria de comunicação do município informou que o estabelecimento não faz parte da rede de ensino da cidade e que, por se tratar de uma iniciativa privada, as medidas cabíveis deverão ser tomadas pelos órgãos competentes. A Prefeitura não respondeu às perguntas sobre o alvará de funcionamento vencido, sobre a fiscalização sanitária e nem sobre a suposta ou a suspeita de que menores de idade estariam trabalhando no local. Nós tentamos contato com os responsáveis do hotelzinho, mas nós não tivemos retorno. Atenção, vocês responsáveis aí do hotel, se quiser se posicionar, o nosso Cidade de Alerta está aberto, inclusive seria fundamental para a gente entender como é que vocês trabalhavam ali, né?